Só desperta espiritualmente e verdadeiramente aquele que identifica a intuição dentro de si. Não é possível ser desperto espiritualmente sem atuar intuitivamente nessa vida, sem ouvir a intuição. Porque a intuição é a voz do Espírito, é a voz do verdadeiro eu. E alguém somente pode estar desperto por meio dela. Quem não ouve a intuição está no piloto automático, está no cabeção, faz o que todos fazem, segue receitas prontas. Estar desperto e ser intuitivo significa não seguir mais receitas prontas. Significa não fazer simplesmente o que todos fazem, mas ter o seu próprio caminho e seguir pelo seu próprio caminho. É isso que uma pessoa desperta precisa fazer, constantemente em sua vida. E não basta despertar uma vez, achando que isso seja o suficiente. A vida intuitiva, ela precisa ser constantemente ativada. Ela precisa ser fluida, espontânea. Ela precisa atuar constantemente na vida de alguém para que este possa manter-se desperto e continuar desperto. Do contrário, o ser humano volta a cochilar, volta a dormir. Se lá pelas tantas ele desistir de ouvir a intuição, volta à sonolência do estado anterior e perde a percepção e a noção das coisas. Então é assim. Enganam-se aqueles que seguir uma religião seja suficiente para despertar e acordar. Não é assim. Ou que seguir uma ideologia é o suficiente para estar acordado, que isso possa trazer a salvação. Não. Nada traz a salvação para o ser humano, senão o compromisso dele com a sua vida interior, com a sua vida intuitiva, com a sua consciência interior, vivendo em harmonia com as leis espirituais. Somente se o ser humano vive em harmonia com as leis espirituais, é que ele vai pavimentando lentamente a sua caminhada espiritual, rumo ao mundo espiritual. Cada lajota precisa ser colocada cuidadosamente nesse caminho. E como o ser humano coloca cada lajota cuidadosamente e de forma correta? Através da vida interior, da intuição, do sexto sentido, da inteligência emocional, queira o indivíduo denominar isso da forma como quiser. Mas é o sexto sentido, a inteligência emocional, a intuição, o verdadeiro eu. Isso é necessário para que o caminho seja trilhado corretamente. Não existem receitas prontas para isso, não existe uma terceirização dessa responsabilidade. O que outrem pode fazer para o ser humano, o que outra pessoa pode fazer para ele, é lhe dar conselhos, o ajudando a despertar e acordar. Mas depois cada um tem um caminho único. O caminho intuitivo é único para cada um. O ser humano A terá que fazer determinada coisa na sua vida, o ser humano B outra coisa, o ser humano C outras coisas e assim por diante. Cada um está com um propósito aqui na vida terrena. As religiões homogeneizaram tudo. As religiões transformaram a caminhada espiritual numa grande receita coletiva, onde sacerdotes determinam o que deve ser feito de modo geral. É claro que a humanidade tem um propósito de modo geral, mas para que o propósito de modo geral seja alcançado como humanidade, cada ser humano precisa despertar na sua vida pessoal e particular. Cada ser humano precisa ouvir a sua intuição e fazer o que a intuição determina. Porque por trás da intuição está o guia espiritual de cada ser humano. Cada ser humano tem um guia espiritual que está meio degrau acima na evolução espiritual e que tem condições
de oferecer e ofertar orientações e recomendações. E isso o ser humano sente lá na sua consciência interior, na voz interior, na intuição. Por isso que em determinados momentos, uma pessoa desperta ou semi-desperta sente admoestações. Uma pessoa assim sente algo lá nas profundezas. Isso é a atuação do guia espiritual, que está recomendando, está dizendo faça isso, não faça aquilo, vá por aqui, vá por ali, tome cuidado com isso, com aquilo e com aquele outro. Então, quem se abre para isso e ouve essas recomendações, ele trilha o seu caminho, e cada um tem um caminho único. O ser humano A, o B e o C, assim por diante, cada um deles tem um caminho único, porque o caminho intuitivo, o caminho da intuição é único para cada ser humano. E quando o ser humano passa a confiar na sua intuição e percebe a sua intuição como a força atuante de sua vida, ele alcança a verdadeira fé, a verdadeira crença. Crença esta que não tem nada a ver com a crença cega dos religiosos que seguem padrões prontos, que fazem o que todos fazem, apenas na perspectiva dos dogmas enrijecedores. Essa não é uma crença libertadora, mas é apenas um condicionamento. E o caminho da intuição, o caminho da intuição, ele difere completamente deste caminho da crença cega, que é apenas um arrebanhamento. Um arrebanhamento para o grupo do qual o ser humano faz parte, para o grupo ao qual o ser humano se submete. Isso não conduz a uma libertação, isso não conduz à verdadeira paz de espírito. O ser humano pode até sentir uma satisfação confortável, o ser humano pode sentir-se confortável num determinado rebanho, mas isso não quer dizer que ele esteja trilhando o seu próprio caminho, porque trilhar o seu próprio caminho vai trazer um certo desconforto na vida em sociedade. Porque quem trilha o seu próprio caminho autenticamente, de forma original, não se sentirá mais fazendo parte das bolhas sociais, dos grupos, estará solitário aqui. Solitário, mas em conexão com as irradiações espirituais. E essas irradiações espirituais fazem com que o ser humano não se sinta só. Haverá de sentir em determinados momentos a tristeza, o desconforto, sentirá que inúmeros seres humanos estão atrapalhando, atravancando a sua caminhada, isso é inevitável, é assim mesmo, fazer o quê? Mas, ao mesmo tempo, sentirá que está fazendo a coisa certa e se sentirá acompanhado de uma força maior que o alimenta e lhe confere a disposição para seguir adiante. Esse é o caminho da intuição, que é único para cada um. Cada um tem um caminho único aqui. Claro que todos esses caminhos únicos, quando trilhados de forma integral, eles constituem uma grande teia interligada. Nisso surge a humanidade da humanidade. Mas não existe humanidade, não existe unidade, não existe unidade na caminhada da humanidade, porque a maioria esmagadora das pessoas não está no seu próprio caminho. A maioria das pessoas não são elas mesmas. As pessoas estão perdidas, estão no cabeção, no piloto automático, seguindo receitas prontas, seguindo recomendações erradas e equivocadas, e por isso as pessoas, em sua maioria esmagadora, não trilham o seu próprio caminho. E como as pessoas não trilham o próprio caminho, não existe unidade na caminhada da humanidade, mas sim um desencontro. Pessoas em caminhos errados se chocam, pessoas em caminhos errados se atropelam, pessoas em caminhos errados passam umas por cima das outras e se prejudicam.
Mas se os seres humanos na totalidade acordassem, cada um trilhando o seu caminho, cada um no seu caminho, formaria uma unidade com os demais. E assim todos rumariam ao mundo espiritual. Cada um no seu caminho, mas todos os caminhos interligados. Isso é a unidade, a integridade, algo que não podemos observar, porque os seres humanos ainda nem se tornaram eles próprios. São criaturas estranhas para si mesmas, que se anestesiam no mundo das religiões, no mundo dos modismos, das ideologias, dos partidarismos, dos prazeres, dos passatempos, das drogas, dos vícios, da sensualidade, da sexualidade depravada. Todas essas alucinações coletivas estão tirando o foco das pessoas, de tal modo que elas não conseguem ser elas mesmas e muito menos trilhar o seu próprio caminho. As pessoas trilham caminhos coletivos, caminhos largos. Toda essa boiada humana vai seguindo pelos caminhos largos e cômodos. Não são caminhos estreitos e íngremes, conforme Jesus ensinou, mas caminhos estes que levam cada um a ser ele próprio, e caminhos íngremes estes que novamente se juntam, se unem numa unidade rumo ao mundo espiritual, por meio da originalidade e da individualidade de cada um, através da responsabilidade pessoal de cada um que faz o seu trabalho interior, que trilha o seu caminho para assim alcançar objetivos espirituais verdadeiramente, que vêm do espírito esses objetivos, e não da mente, do cabeção, do cérebro. Quem segue apenas os ditames do raciocínio está preso e atado aqui à matéria grosseira mais densa. A lei da gravidade espiritual, neste caso, o puxa para baixo, o ata a coisas pesadas. Enquanto que a intuição, quando livre, leve e solta, liga o ser humano a irradiações mais leves. E daí ele passa a levitar acima do peso da matéria grosseira densa, mesmo estando na matéria grosseira densa, encarnado como um ser humano. Então, o indivíduo, quando desperto, quando atuante e ativo na intuição, se conecta a irradiações leves e isso o puxa para cima. E este é o caminho individual de cada um, que cada um precisa trilhar na sua vida para ser ele próprio e poder um dia retornar ao mundo espiritual. Sem isso, o ser humano não retorna ao mundo espiritual. Não é através de uma terceirização da responsabilidade, obediência aos dogmas religiosos, partidarismos, divisionismos, ideologias, etc. e tal. Tudo isso são os falsos caminhos coletivos que não levam para lugar algum, mas apenas ao aprisionamento à matéria grosseira mais densa. Então, que cada um siga o seu caminho, o caminho da intuição, que é um caminho único para cada um, mas é o único caminho que leva ao mundo espiritual, paulatinamente, degrau por degrau, quando o ser humano se dedica verdadeiramente à sua vida interior, à intuição, obedecendo à intuição. Assim ele vive em paz e harmonia consigo mesmo. E estando em paz e harmonia consigo mesmo, conseguirá viver nesta sociedade conturbada, sofrendo sim, sentindo um desconforto, mas nesse desconforto o ser humano encontrará ao mesmo tempo um alerta constante para não se prender às imundícies desse mundo, mas para voltar o seu olhar sempre para além dos condicionamentos da vida social. O desconforto pode ser utilizado e precisa ser utilizado como um meio, como um dispositivo para não se prender mais a este mundo morto, mas buscar cada vez mais a ligação com o mundo espiritual através da intuição,
que é o caminho único e original que cada um precisa seguir e trilhar nessa vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!